Irmãos, eu vou falar sem o microfone, certo? Tá bom? Dá para ouvir? Sabe por quê? Nós vamos ler a Bíblia bastante vezes. Eu vou folhear aqui a Bíblia com as mãos e aí o microfone vai atrapalhar. Eu quero estender o meu cordial bom dia a todos vocês aqui, irmãos na igreja, e a vocês na mídia que um dia assistirão essa mensagem. Irmãos, a mensagem de hoje, que não será só de hoje, eu vou fazer ela em vários capítulos. Tá? Hoje é o primeiro capítulo. E essa mensagem, irmãos, ela é a mais importante mensagem que o homem deve ouvir de Deus. Portanto, Deus quer, e eu estou pedindo aqui que a gente preste bastante atenção. Não vou demorar muito, espero que não, para não cansar vocês. E eu coloquei um título aqui, mas eu vou mudar o título, né? Coloquei o título aqui, As Três Mensagens Angélicas, e eu vou mudar o título para As Últimas Mensagens de Deus ao Homem. Ou a última mensagem de Deus ao homem. A última coisa que Deus quer que ouçamos. Irmãos, eu quero falar rapidinho aqui, dar um spoiler do que a gente vai falar nas demais vezes que viemos aqui. Primeira coisa, irmãos, a mensagem dos três anjos. Presta atenção, crianças. É para você que eu estou falando. As mensagens dos três anjos, irmãos, devem até mesmo as crianças compreender. Tem nada de difícil, irmão. Não tem nada de difícil. As crianças precisam compreender. Vai chegar uma hora em que as crianças irão dar essa mensagem. Porque os adultos serão proibidos, as crianças vão pregar. Para isso precisa primeiro entender essa mensagem. As crianças precisam entender. Uma outra coisa, irmãos, é a mais importante mensagem dada aos mortais. Não tem coisa mais importante do que isso. E uma coisa muito importante, irmão, nós vamos ver isso mais para frente, não é hoje. Muitos não compreenderão essa mensagem. Irmãos, prestem atenção. Muitos não compreenderão essa mensagem. Muitos, porque não compreenderam essa mensagem, não aceitarão essa mensagem. E muitos, porque não compreenderam e não aceitaram, eles vão se opor a esta mensagem. É triste ou não é? E nós vamos ver o texto no futuro, não é agora. Pastores irão proibir os irmãos de falar a esse respeito. É triste ou não é? Não compreenderam, não aceitaram, se oporam a ela e irão proibir os irmãos de falar dela. Mas aqueles irmãos que continuarem pregando a esse respeito, eles irão ser considerados fanáticos. Tudo isso nós vamos ver, irmãos, não hoje. Mas hoje nós vamos ver, ou nós vamos entender duas palavras, que é essa mensagem do terceiro anjo, no Apocalipse 14, que é o temer a Deus e dar-lhe glória. Nós vamos entender e eu espero que todos nós compreendamos o que é temer a Deus e o que é dar glória a Deus. A mensagem de hoje é essa, a lição de hoje é essa. Até as crianças precisam entender o que é temer a Deus e o que é dar-lhe glória. No dicionário diz que o temor do Senhor é geralmente entendido como reverência, respeito, um respeito profundo em uma consciência de sua majestade e justiça. É mais do que simplesmente medo, é uma atitude central para a fé e a prática cristã. Isso é temer a Deus segundo o dicionário. E nós vamos ver, irmãos, na Bíblia, textos que mostram o que é temer a Deus. Essa palavrinha, temer ou temor de Deus, ela aparece na Bíblia mais de 100 vezes. No Novo Testamento, ela aparece um pouco mais de 20 vezes. 43 vezes aparece como medo. Quando lemos na Bíblia, a palavra temer ou temor,
43 vezes ela aparece como medo. 64 vezes ela aparece como servir, respeitar, desviar-se do mal, honrar, enaltecer a Deus. Vira aí que então na Bíblia, temer a Deus ou temor de Deus significa mais do que ter medo de Deus, e sim respeitar. Eu quero ler o primeiro texto, irmãos. Vamos lá. Hoje vamos folhear a Bíblia. E nós não vamos poder também esperar os irmãos encontrar a Bíblia. Aquele que é Jó, capítulo 28 e o verso 8. 28. 28 e 28. Jó 28 e 28. Jó 28, 28 diz o seguinte: mas disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal a inteligência. E aqui a gente vê no contexto que temor do Senhor é o que mesmo? É apartar-se do mal, irmãos. Temia José ao Senhor, temia Abraão ao Senhor. Isso é o que é mesmo? Se apartava do mal. O que é mesmo o temor do Senhor nesse texto? É sabedoria. E sabedoria é saber se livrar do mal. Um outro texto, Provérbios 8, verso 13. Provérbios 8, verso 13. Provérbios 8, verso 13 diz o seguinte: o temor do Senhor é o que mesmo? Aborrecer o mal, a soberba e a arrogância, e o mau caminho, e a boca perversa aborreço. O que é o temor do Senhor aqui, irmãos? É o que mesmo? É aborrecer o mal. Quando nós lemos lá no Apocalipse, temei a Deus, temer a Deus é o que mesmo? É aborrecer o mal, é se desviar do mal, é fazer o que é correto. Um outro texto, Provérbios no capítulo 14. Provérbios 14. Vamos ler o verso 16 e depois o verso 27. Provérbios 14, o verso 16 e o verso 27. O sábio teme e desvia-se do mal. Vocês estão me acompanhando? Mas o tolo encoleriza-se e dá-se por seguro. Mais um outro texto, irmãos, dizendo o seguinte, que temer a Deus, o temor de Deus, é se desviar do mal. Temer a Deus é desvie-se do mal, se afaste do mal. 27 agora, o verso 27. O temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. É escapar dos laços da morte. Eu me lembrei aqui agora, não sei se eu falo agora, na minha mensagem me veio uma coisa, mas eu falo depois. Vocês me lembram, hein? Ei, você falou que ia dizer alguma coisa? Uma experiência que aconteceu comigo na quarta-feira, quando eu ia para casa depois do culto. Vamos a um outro texto, irmãos. Deuteronômio capítulo 8, verso 6. Deuteronômio capítulo 8 e o verso 6. Deuteronômio capítulo 8 e o verso 6. Amém aí a todos? Amém. Demorou aqui, mas encontrei. Deuteronômio capítulo 8, verso 6 diz o seguinte: e guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para o temeres e andares nos seus caminhos. Temer a Deus é guardar os seus mandamentos e andar nos caminhos do Senhor. Isso é temer a Deus. Quando lá o anjo diz, temei a Deus, ele está dizendo, ei, guarde os mandamentos. Ande nos caminhos do Senhor. Mais outro texto, Eclesiastes, capítulo 12. Eclesiastes 12. Eclesiastes, capítulo 12.
O verso 13. Vamos lá? O que diz aqui? De tudo que se tem ouvido, o fim é o que mesmo? Teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Todo ser humano tem o dever de guardar os mandamentos de Deus. E isso é o que mesmo? É temer a Deus. Isso é temer a Deus. Mais outro texto. Segundo Crônicas, capítulo 19. Segundo Crônicas 19. Segundo Crônicas 19. E o verso 7. 19, o verso 7. Segundo Crônicas 19, o verso 7 diz assim: agora, pois, seja o temor do Senhor convosco. Fazendo o que mesmo? Guardai-o e fazei-o, porque não há no Senhor, nosso Deus, iniquidade, nem acepção de pessoas. Temor do Senhor, irmãos, é ser justo, é ser imparcial, é não aceitar o suborno em algumas traduções. Quando somos parciais, gosto desse mais do que daquele, eu já não estou temendo ao Senhor. Temer ao Senhor é ser justo. Você vai receber isso aqui porque é justo você receber. Você não vai receber porque é justo você não receber. Isso é ser justo. Ou isso é temer ao Senhor. E o último texto, irmãos. Provérbios capítulo 28, verso 14. Provérbios 28, verso 14. Lógico que nós vimos aqui que tem muito mais de 100 textos. Nós estamos lendo apenas aqui uns 7 ou 8 textos. Provérbios capítulo 28, verso 14. Provérbios capítulo 28, verso 14, diz assim: é isso mesmo? Isso. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. Irmãos, temer a Deus é ter um coração mole, é ter um coração que não endurece. Temer a Deus, quando nós lemos em Apocalipse capítulo 14, temer a Deus é o que mesmo? É ter um coração mole. Essa lista de coisas aqui e outras mais que nós não lemos aqui. Escolhi esses textos aqui para mostrar para vocês que isso é temer a Deus. Temer a Deus não é ter medo de Deus, e sim ter um respeito por Deus profundo, pela sua majestade. Nós falamos hoje na lição da Escola Sabatina. Que luxo deve ser o céu, irmãos. Que luxo deve ser o céu. Essa semana eu tive um sonho. A Vilani falou assim: ai, você estava roncando, umas 11 da noite, estava roncando tão alta. E era exatamente na hora que eu estava sonhando. Ô, irmãos, eu estava sonhando. Eu estava sonhando com um lugar muito bonito. Só tinha uma coisa ruim lá, não sei se era ruim ou era bom. É que todas as pessoas que estavam lá eram meus amigos que já morreram. Meu pai, meu irmão, meu cunhado e outros mais. E aí eu fiquei pensando, o lugar era muito bonito. Era um lugar muito bonito. Na verdade, as árvores brilhavam como se fosse uma luz assim. E eu fiquei pensando, bom, o que é ruim nesse negócio é que se lá é um lugar de... Lógico que nós não cremos nisso, gente. Não estou dizendo que há um lugar lá dos mortos. Estou dizendo que o que achei ruim nessa história é que lá só via os mortos. Então, eu estou caminhando já para esse lugar, né? Mas não se preocupe com isso, não. A morte não é o fim de todas as coisas. Irmão Jó, no capítulo 1, verso 1, nós não vamos ler. Diz que Jó, com a conversa de Deus com Lúcifer, Satanás, ele diz: você viu meu servo Jó? Homem temente a Deus e que se desvia do mal. Resumindo a história aqui, irmãos. Temer a Deus, resumindo a história, é ser desviado do mal, guardar os mandamentos, guardar os estatutos de Deus, ser fiel. E isso é temer a Deus. Quando alguém disser, ou quando eu digo assim, irmão Janilton, teme a Deus. Eu estou dizendo tudo isso. Se desvie do mal, guarde os mandamentos, obedeça ao Senhor, faça tudo direitinho. E a outra parte do texto, lá na Bíblia diz, e dai-lhe glória. Nós vamos ver agora o que é dar glória. O que é dar glória? Dar glória, irmãos, e suas variações, ou
ou glorificar, ou glorioso, aparece mais de 350 vezes na Bíblia. E o que significa isso? No Antigo Testamento, irmãos, a palavra glória, ou gloriar-se, ou glorioso, está associado à ideia de grandeza, esplendor, elogio. E no Novo Testamento, a ideia de dignidade, honra, louvor e adoração. Vamos aos textos, irmãos. O que é dar glória a Deus? O que é dar glória? João, no capítulo 15, o verso 8. João 15, o verso 8. João 15, o verso 8 diz assim: amém aí? Nisto é glorificado meu Pai. É o próprio Jesus dizendo: o que é glorificar a Deus? Nisto é glorificado meu Pai, que deis o que mesmo? Muito fruto. E assim sereis meus discípulos. O que é dar glória a Deus? É dar muitos frutos, digno de arrependimento. Quando estamos dando muitos frutos, nós estamos glorificando a Deus. Oh, irmãos, não criticando, mas tem muitas pessoas que ficam repetindo glória, 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 glória. É lógico que é uma das maneiras de glorificar a Deus. Não deixa de ser. Quando dizemos glória a Deus nas alturas, estamos glorificando a Deus. Mas glorificar a Deus, segundo o próprio Jesus disse, é o que mesmo? É dar frutos. Um outro texto, João 16, e o verso 14. São João 16, o verso 14. João 16, o verso 14, diz assim: aqui Jesus dizendo a respeito do Espírito Santo: ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Irmãos, glorificar a Deus é o que mesmo? É anunciar Jesus. É anunciar o Evangelho. Quando nós saímos de casa e anunciamos o Evangelho, nós estamos fazendo o que mesmo? Glorificando a Deus. Nós, quem sabe, nós nem falamos glória a Deus, mas ao testemunharmos, ao pregarmos o Evangelho, nós estamos glorificando a Deus. Mais um outro texto, João 17 e o verso 4. Agora ficou fácil, né? É só seguindo aí. João 17, o verso 4. João 17, o verso 4, diz assim: eu glorifiquei-te da terra. O próprio Jesus dizendo a Deus: eu glorifiquei-te, Pai, na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. Quando é que nós glorificamos a Deus? Quando fazemos a obra que Deus deixou para nós fazermos. Quando nós fazemos a obra que Deus deixou para nós fazermos, nós estamos glorificando a Deus. Lucas, vamos voltar agora a Lucas 17. Lucas 17, o verso 11 a 19. Nós não vamos ler todo o texto, mas nós vamos comentar aqui. 17, o verso 11 ao 19. Aqui tem a cura, irmão, daqueles 10 leprosos. Lembra da história dos 10 leprosos? Jesus curou os 10 leprosos. Lucas 17, o verso 11 até o 19. E aí, Jesus disse para eles: vocês vão lá e se mostrem ao sacerdote, não é isso? E quando eles saíram para se mostrar ao sacerdote, eles descobriram que estavam curados. E aí teve... Quantos voltaram? Um só voltou. Vamos ler agora o verso 17 e o 18. Lucas 17, o verso 17 e 18. E aí respondeu Jesus, aquele que voltou para agradecê-lo: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Verso 18. Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. O que é dar glória a Deus, irmão, segundo esse texto? É estar agradecido pelas bênçãos de Deus. É reconhecer que Deus é poderoso, que Jesus é poderoso e pode fazer esse milagre na minha vida. Quando nós viemos aqui na igreja e contamos uma bênção que Deus fez em nossa vida, nós estamos glorificando a Deus. Um outro texto, irmãos.
1 Coríntios, capítulo 6, o verso 20. 1 Coríntios, verso 6, o verso... capítulo 6, o verso 20. 6, o verso 20. 1 Coríntios 6, o verso 20, diz assim: porque fostes comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, aos quais pertence o que mesmo? A Deus. Quando é que nós glorificamos a Deus? Quando cuidamos do nosso corpo. Tem um texto que diz que Deus diz assim: se você matar o seu corpo, eu o destruirei. Só que tem aqui, abre aspas, tem pessoas que cuidam do corpo, não por causa da glória de Deus, e sim para ficar mais lindão, mais lindona. Né? Faz exercício, faz academia e come alimento bem direitinho, mas não para a glória de Deus. Não faz porque sente que esse corpo pertence a Deus, esse espírito pertence a Deus, e ele faz com este objetivo de obedecer a Deus. Glorificar a Deus, irmãos, é cuidar do corpo com essa intenção, porque Deus é dono disso daqui. Eu preciso cuidar do que é de Deus. E veja, eu vou repetir, mesmo que muitas pessoas cuidem do corpo, às vezes eles não estão glorificando a Deus. Um outro texto, 2 Tessalonicenses, no capítulo 1. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. E agora o verso 11 e 12. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, o verso 11 e 12. Pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado, e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Esse texto diz o seguinte: nós glorificamos a Deus quando deixamos que Deus transforme o nosso coração, nosso caráter. Quando nós deixamos que Deus transforme o nosso caráter, nós estamos glorificando a Deus. Glorificar a Deus, irmãos, é abrir o coração para que Deus faça essa obra de mudança. Não adianta a gente prometer para Deus: a partir de hoje eu não faço mais isso de errado. Não prometa, você não vai conseguir fazer. Porque é Deus que faz essa obra, não é isso que diz a Bíblia? É Ele que faz tanto o querer como o efetuar. Esse desejo, tem pessoas que não têm vontade nenhuma de fazer o que é certo. Esse desejo de querer fazer o que é certo, é Deus que põe em nosso coração. E a força de fazer o que é certo, é Deus que põe em nosso coração. E isso, quando nós fazemos isso, nós estamos glorificando a Deus. Mais um outro texto, irmãos. 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4. Primeiro Pedro, capítulo 4, verso 11. Já? Amém? Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o poder para todos sempre. O que é glorificar a Deus segundo esse texto? É, se falar, fale as palavras de Deus. Se é administrar, administre segundo o poder que Deus lhe deu. Essa capacidade, faça o que é direito, isso é glorificar a Deus. Sabe, irmãos, às vezes eu penso bobagemzinha. Alguns animaizinhos do mato aí, eles glorificam a Deus. Olha aqui. Porque eles vivem a vidinha que Deus deixou para eles viver. Eles não fazem coisa diferente. Lógico, a gente sabe que eles não têm o raciocínio que a gente tem. Eles vivem instinto, o instinto que Deus colocou. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: glorificar a Deus, segundo esse texto, é falar as palavras de Deus. Irmãos, se nós quisermos glorificar a Deus, contando historinhas abobrinhas, contando piadinhas e outras coisas mais, lendo livro de romance e outras coisas a mais, isso nós não estamos glorificando a Deus. Vocês estão entendendo o que é glorificar a Deus?
vários textos mostrando, e um deles é falar as palavras de Deus, é administrar as coisas de acordo com a vontade de Deus. João, no capítulo 2, o verso 11. João 2, o verso 11. João, capítulo 2, e o verso 11. João 2, o verso 11 diz o seguinte, a respeito de Jesus. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. A glória de Deus, irmãos, é o seu poder. Ou glorificar a Deus é mostrar o poder de Deus, é manifestar o poder de Deus, de Jesus, às pessoas. Isso é glorificar a Deus. João ainda no capítulo 9, irmão. João capítulo 9, verso 24 a 31. Nós não vamos ler todo o texto. João capítulo 9, o verso 24 ao 31. Aqui conta a história, irmãos, de um cego de nascença que tinha sido curado por Jesus. E aí esse cego, ele foi chamado pelos principais da igreja. Vamos ler o verso 24. Chamaram, pois, pela segunda vez aquele homem que tinha sido cego e disseram-lhe, olha o que eles disseram, dá glória a Deus, homem. Eu quero que você dê glória a Deus, os líderes da igreja dizendo, nós sabemos que este homem é pecador. Eles dizendo, eu quero que você dê glória a Deus. Nós sabemos que este Jesus, ele é pecador. Que negócio é esse que ele curou você? Olha o que o texto continua dizendo, irmãos. Verso 25. Respondeu aquele cego, irmãos, e disse, se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, e é que eu era cego, e agora eu vejo, glória a Deus. Essa coisa eu sei, eu era cego, e agora eu vejo. Os homens disseram o que mesmo? Dá glória a Deus. E aquele homem diz, ou em outras palavras, fale a verdade, porque este homem é pecador, e pecador não tem poder para curar ninguém. E o texto continua dizendo aqui, irmãos, pecador não tem poder para curar ninguém. E aquele homem disse, eu não sei se ele é pecador. Eu só sei que eu era cego, e agora eu estou enxergando. E aí eles continuaram. E aí não vou ler agora aqui, mas aquele homem disse, vocês também estão querendo acreditar nele? Vocês também estão querendo acreditar nele? E aqueles homens disseram, não, acredite nele você. Nós acreditamos em Moisés. Irmão, se você voltar a página aqui, uma página, você vai ver que Jesus dizendo para aqueles líderes, se vocês acreditassem em Moisés, vocês acreditariam em mim, porque Moisés pregou a meu respeito, Moisés profetizou a meu respeito. Vocês nem Moisés não acreditam. Irmãos, aqui nós aprendemos uma coisa. Dar glória a Deus, irmãos, segundo esse texto, é falar a verdade. Falar a verdade. Lá em casa, os meus 2 filhos apanharam uma vez. E mesmo que tenha feito coisa errada, não apanha se falar a verdade. Se confessar que fez, não apanha. Não sei se eu estou certo ou estou errado. Não apanha. Falar a verdade, mesmo que tenha feito errado. Irmãos, dar glória a Deus, segundo esse texto, é falar a verdade. Mas eu quero abrir um parênteses aqui agora, irmãos, e dizer algo para nós aqui na igreja e para aqueles que estarão me ouvindo na mensagem um dia na internet. Principalmente, quem diz lá o texto de Apocalipse 14? Essa mensagem, irmãos, deve ir a todo ouvido, a cada tribo, a cada língua. Cada um ser humano deverá ouvir essa mensagem. Nós estamos vendo hoje a primeira parte aqui, que temer a Deus é aquilo que nós já falamos aqui. E dar glória a Deus é aquilo que nós falamos aqui. Deve ir a todas as pessoas deste planeta. E agora eu quero chamar a atenção de vocês, irmãos, na igreja. Temer a Deus, dar glória a Deus, irmãos, é ser obediente a Deus.
Provérbios capítulo 28, verso 9, lá diz o seguinte: aquele que desvia o seu ouvido de ouvir a lei. Presta atenção, irmão, anote no seu caderno aí, vocês aí que um dia assistirão essa mensagem. Aquele que desvia o seu ouvido de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Oh, irmãos, João capítulo 14, verso 15, lá diz o que mesmo? Se vocês me amam, o próprio Jesus falou, se vocês me amam, vocês devem guardar os meus mandamentos. Tiago 2, o verso 10 diz o que mesmo? Aquele que diz que guarda toda a lei e tropeçar em um só ponto, é culpado de toda ela. Romanos 2, 12 diz o seguinte, irmãos, as pessoas que pecarem, preste atenção, irmãos, as pessoas que pecarem sem lei, não conhecem lei. Não, mas eu pequei, mas eu não sabia. Sabe o que diz Romanos 2, o verso 12? Eles irão perecer. Ah, mas eu pequei, mas eu não sabia. Ah, você pecou e não sabia? Pois você vai para o fogo do mesmo jeito. Você vai perecer do mesmo jeito. Quer ler? Vamos ler então? Romanos 12, alguém teve dúvida? Romanos 2, o verso 12. Romanos 2, o verso 12. Bora rápido, que eu prometi que ia falar pouco tempo. Romanos 2, o verso 12. Esse eu vou esperar todo mundo encontrar. Já? Amém, todo mundo? Porque todos que sem lei pecaram, sem lei também o que mesmo? Perecerão, na minha tradução. E todos que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Você conhece a lei, irmãos? Conhece? Então você vai ser julgado pela lei. Ah, você não conhece a lei? Não, não conheço não. Pecou? Pequei. Você já está perdido. Já está perdido. Parece injusto, não parece? Mas essa é a verdade. Essa é a verdade. 1 João 2, o verso 4. Lá diz o seguinte, irmão. 1 João 2, o verso 4. Aquele que diz que conhece a Jesus deve guardar os seus mandamentos. Ou não, aquele que diz que conhece a Jesus e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Agora eu quero me dirigir a irmãos aqui. Irmãos, se nós temos pecados encobertos, vivemos transgredindo a lei de Deus, sabe, fazendo as coisas que estão erradas, não se desviando do mal, em outras palavras, não temendo a Deus, não dando-lhe glória, nem ore, irmãos, nem ore, essa oração é abominável. Deus vira as costas na hora que você começa a orar. Não peça para Deus nada, Deus não vai lhe dar nada. Ele não atende. Essa semana agora, mais uma vez eu ia contar, agora me lembrei, eu não posso tirar a mente do que eu ia dizer. Eu quero dizer para vocês de outras denominações, líderes religiosos, pastores que estão pregando nas igrejas. O seu rebanho precisa ouvir essa mensagem. Que mensagem? Temei a Deus e dar-lhe glória. Dar glória a toda essa lista que eu falei aqui, meus queridos. E uma delas é é guardar os mandamentos de Deus. É não tropeçar em nenhum ponto. Porque o próprio Deus, lá em Tiago 2, verso 10 diz, o mesmo Deus que escreveu o primeiro, o segundo, o terceiro, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono e o 10º mandamento. É o mesmo Deus, meu querido, que escreveu o 4º mandamento. Se você guardar toda a lei e ensinar os homens, você é considerado o mínimo no céu. Eu estou falando para você, líder religioso, que está liderando uma igreja. Deus está apelando ao seu coração, tema a Deus, guarde os seus mandamentos. Esse é o dever de todo homem. Não caia nesse erro de dizer, mas isso aí, esse 4º mandamento que eu estou falando, esse 4º é para o judeu. Não é para judeu, querido. É para homem, ser humano. É para ser humano. Deus está apelando. Deus não está querendo pedir para você ir para a igreja adventista coisa nenhuma. Deus não está pedindo para você se batizar em igreja nenhuma. Deus está pedindo para você temer a Deus, reverenciar esse nome, obedecer aos seus mandamentos, ensinar aos os liderados. Essa semana, 2 episódios, agora eu vou contar. Eu vi, então vocês aqui da igreja viram
um videozinho aí de um ladrão que foi pego aqui. Viram o vídeo que o ladrão foi pego aqui. E ele fez uma oração, não foi? Ele disse assim: oh meu pai, oh meu Deus. Antes desse mundo, dessa vida, ele disse: me abençoe. Será que Deus atende essa oração, ladrão? Só que depois ele continuou orando e disse: me abençoe, me tire dessa vida. Que vida era aquela? De ser presidiário ou de ser ladrão? Se ele estava pedindo para Deus para tirar ele da vida de ladrão, então Deus vai atender, vai ajudar. Agora, se ele estava orando, me tira dessa vida de presidiário, de amarrado, Deus não vai atender. Deus não atende, meu querido. Ô, meu amigo que desvia o seu ouvido de ouvir a lei, estou falando para você que vive pregando nas igrejas, que este já foi abolido, que este mandamento não existe, que isso é coisa do passado, isso é coisa de Israel, isso é coisa de judeu. Meu querido, caia na real, pelo amor de Deus. Deus está apelando a você. O mesmo Deus, o mesmo dedo que escreveu e o 10º mandamento escreveu o 4º. E Deus está apelando, cada um desse planeta Terra vai ouvir essa mensagem. E eles irão tomar uma decisão. Essa mensagem vai dividir o mundo em 2 grupos. Uns que irão seguir a Deus e guardar os seus mandamentos. E o outro grupo que vai continuar transgredindo a palavra de Deus. Romanos, tem mais 3 versos só, irmãos. Romanos, no capítulo 4, verso 20. Romanos 4, verso 20. Eu me lembrei da outra história agora, eu esqueci. Vou contar agora. Olha que engraçado. Eu ia saindo daqui da igreja quarta-feira. Presta atenção, irmãos. Eu ia saindo daqui quarta-feira e uma pessoa me parou ali de moto. Um senhor me parou ali de moto. Você conhece onde fica o estabelecimento de Zelma? Eu falei, procurei na mente, Zelma, não conheço. Não conheço. Aí ele se admirou. Depois eu entendi porque ele se admirou. Ele olhou para mim e disse, você não conhece? Eu disse, não conheço. É um comércio, é um bar, um mercado, o que é? Aí ele baixou a cabeça e disse assim, posso dizer que é uma coisa assim errada? Aí eu entendi do que ele estava imaginando. Eu morei até perto desse lugar lá. Quer dizer, eu achei que era, né? Eu falei, você está procurando, é um prostíbulo? Eu falei, eu estou falando para você também aqui. Ele baixou a cabeça e disse, Ele disse, olha, meu amigo, eu não conheço, estou vindo da igreja. Eu não tenho esse conhecimento, não é de se admirar que eu não conheça. Mas aí eu ensinei para ele. Aí ele disse assim para mim, você, irmão, tem alguma palavra para me falar? Eu disse, tenho. E aí eu não perdi a oportunidade. E aí eu fiz um sermão, e ele depois disse, sabe, eu saí de casa hoje procurando ouvir uma palavra, e você me falou. Irmãos, diz o Espírito Profecia, o mundo, lógico, a maioria não vai aceitar essa mensagem. Talvez você que é líder de igreja, que está liderando um grande número de pessoas, não aceite esta mensagem. Mas esta mensagem é a que será pregada a todo mundo, a cada ouvido. Temei a Deus e dá-lhe glória. Reverenciai a Deus e obedecer aos seus mandamentos. Esse é o dever de todo homem. Tem nada a ver com adventista, tem nada a ver com batista, não tem nada a ver com judeu. Tem a ver com o ser humano. Tem o dever. E é porque, tem uma razão, porque nós vamos ver na próxima mensagem, mas já vou dizer logo agora. Por que nós devemos obedecer os mandamentos? Nós já lemos hoje aqui. Porque seremos julgados por essa lei. Quando você enfrentar o juízo, meu querido, que você e eu estou falando para líder de hoje, quando você enfrentar o juízo, você e eu, e quando se abrir a lei, e você vê sábado, 4º mandamento, o que é que você vai dizer? Me fala, o que é que você vai dizer? Você será julgado por esta lei. Eu serei julgado por esta lei. Romanos 4 e o verso 20. Romanos 4, verso 20. O que ele diz aqui? A respeito de Abraão, está falando aqui o texto.
e não duvidou da promessa de Deus. Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Quando é que nós damos glória a Deus? Oi, irmãos, quando é que nós damos glória a Deus? Quando nós não duvidamos da palavra de Deus. Quando acreditamos nela. E com todo respeito, eu vou falar. Eu saí da quarta-feira aqui, passei em frente de uma igreja ali. Ô, irmãos, as pessoas estavam na gritaeira, glória, 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 não é isso. Glória a Deus, é essa lista de coisas que nós estamos vendo aqui. E uma delas é não duvidar da palavra de Deus. Isso é dar glória a Deus. Quando você lê na Bíblia a respeito de qualquer assunto, você lê na palavra de Deus, assim diz o Senhor, faça desse jeito. E você não duvida, você está dando glória a Deus. Amém por isso? Amém. Mais um texto, Romanos 15. Romanos 15. O verso 6 e 7. Romanos 15, o verso 6 e 7. Amém? Para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando aqui está dizendo o seguinte, irmãos. Esse texto está dizendo o seguinte, quando nós vivemos em comunhão, em união, agora nós devemos abrir também aqui um parênteses, irmãos. União na palavra, não é isso? Nosso título lá da Campal era Unidos na Palavra. Unidos na palavra, irmãos. Não é unidos macomunados no erro, na mentira. Não toca no meu defeito que não toca no seu. Vamos viver de boa aqui. Não é isso? É essa união que Deus está dizendo? Não. Quando nós vivemos unidos na palavra, não um detonando o outro na igreja, não um falando mal do outro na igreja, não um... Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Isso é você dá glória a Deus quando você vive unido na palavra. E o último texto, irmãos, João, no capítulo 21. João, capítulo 21. É lógico que nós temos muitos outros textos. Nós falamos aqui que tem mais de 350 textos na Bíblia falando a respeito deste assunto. Eu escolhi mais esse aqui para ser o último texto. João, capítulo 21 e o verso 19. João, capítulo 21, verso 19, diz o seguinte. Aqui Jesus estava conversando com os discípulos e Pedro conversando com ele, Jesus deu a entender que Pedro seria morto do mesmo jeito que Jesus seria morto. Pode ler o texto. Jesus conversando com os discípulos, falou a respeito de Pedro e deu a entender que Pedro morreria que nem Jesus morreria. E aí, verso 19, e disse isso, significando com que morte havia de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe, segue-me. Como é que Pedro ia glorificar a Deus? Seguindo a Jesus até a morte. Nós glorificar a Deus é seguir a Jesus até a morte. Jesus disse, eu estou falando isso aqui para você, eu vou falar agora o que Deus falava. Você vai morrer como eu vou morrer crucificado, você também vai morrer de crucificado. Mas você glorificará o meu nome, glorificar a Deus é seguir a Jesus até a morte. Disse a Bíblia, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Irmãos, glorificar a Deus é seguir a Jesus até a morte. Apocalipse 14, verso 7, irmãos, temer a Deus e dar-lhe glória irá a todo ser humano. Nós vimos nessa mensagem de hoje o que significa temer a Deus e dar-lhe glória. Espero que vocês, quem não entendeu, depois vocês assistem uma vez só, assistam mais vezes, até aprender o que é temer a Deus, o que é dar glória a Deus. Agora eu faço uma pergunta para todos nós, vocês que estão me assistindo.
e principalmente aos líderes. A mensagem não é para os líderes, mas os líderes têm uma grande responsabilidade. Eu não gostaria de ser um pastor, um líder dessas igrejas, porque vão pagar 10 vezes mais, diz a própria Bíblia, vão pagar 10 vezes mais pelo erro que, enganado ou não, estão levando aos seus liderados. Eu pergunto a todos nós, podemos ser chamados de tementes a Deus? Pessoas que glorificam a Deus? Nós vimos aqui, um dos aspectos de glorificar ou de temer a Deus é respeitar a Deus, é reverenciar a Deus. Quando nós entramos na igreja, irmãos, e ficamos conversando, e levantando e saindo, e indo lá e voltando aqui, nós estamos temendo a Deus? Estamos reverenciando a Deus? Jesus disse assim, Deus, a Bíblia diz, quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei eu. Irmão, se Deus estiver aqui presente mesmo, que reverência, que temor de Deus é esse? De entrar na igreja e ficar ti. Você tem o desejo de glorificar a Deus, não de gritar glória, não é só isso, mas sim o que mesmo? Obedecer, e assim, essa lista de coisas que nós falamos hoje aqui. E mais logo, nós, irmãos, podemos ser chamados de tementes a Deus quando nos vestimos. Estamos glorificando a Deus quando nos vestimos? Quando nos embelezamos? Cuidado com as unhas, cuidado com o cabelo, cuidado com não sei com o quê. Será que estamos glorificando a Deus? Glorificar a Deus, lembra da lista que nós falamos aqui hoje. Será que nós estamos glorificando a Deus no nosso agir? Quando lidamos com as pessoas aí fora, no trabalho, na escola, em qualquer lugar? Será que estamos glorificando a Deus no comer? No beber? É para se pensar. Temer a Deus e dar glória, irmãos, é uma lista enorme de coisas. E eu vou dizer para vocês aqui, relembrando o que eu já disse. A maioria deste planeta não vai aceitar essa mensagem. A maioria dos irmãos da igreja, nossa igreja, não vai aceitar essa mensagem. Não vão entender, não vão aceitar e vão se opor a ela. Temer a Deus e dar-lhe glória, irmãos, irá todo mundo e fará uma divisão. Eu espero que vocês e eu estejamos do lado dos que estarão do lado de Deus. Será uma minoria? Será uma minoria. Mas que eu e você possamos estar desse lado. Irmão, se você tem um desejo de saber mais a respeito das 3 mensagens angélicas, se você quer se tornar um verdadeiro temente a Deus, ou uma verdadeira temente a Deus, vamos ficar de pé. Vamos orar. Vamos pedir para Deus que Ele possa fazer essa obra em nossa vida. Muito obrigado, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de ouvir esta mensagem. Nós sabemos que essa mensagem é a mais importante de todas a ser pregada em todo o mundo. Dá-nos, ó Pai, a humildade. E um dos textos que nós lemos aqui hoje falava de humildade, irmãos. Infelizmente eu não falei para vocês aqui. Estou falando na oração. Glorificar a Deus, irmãos, é ser humilde. E nós estamos pedindo agora, ó Pai, dá-nos a humildade de reconhecer nossas falhas de caráter. A humildade de pedir a Deus, Senhor, me ajude a sair dessa vida, a sair dessa situação. Nós acreditamos, ó Pai, que o Senhor tem poder para nos transformar. Nós acreditamos, ó Pai, que o Senhor pode, quer. E nós estamos nos entregando em Tuas mãos para que o Senhor faça essa obra em nossa vida antes que seja tarde demais. Quando Tu vieres, ó Pai, quando a porta da graça se fechar, nós possamos estar do lado daqueles que estarão do lado do Cordeiro, que vencerão com o Cordeiro. Essas bênçãos todas nós pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, para terminar, nós vamos cantar o hino 141, que era a mensagem especial.